Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 3 de segunda carta aos Coríntios, esse canal onde você aqui lê um capítulo da Bíblia por dia. Então, é isso, domingo, vamos que vamos, partir para mais uma leitura. E o que eu ia falar? Queria introduzir essa parte falando que eu tenho achado essa carta de 2 aos Coríntios uma carta muito mais madura do que a primeira, muito mais profunda, né? Eu, por vezes, tenho que pedir graça, por vezes não, sempre, mas tem coisa aqui que, é tão profundo, é tão além, é tão difícil às vezes de entender, né? Então a gente vê que Paulo, ele entendeu que Deus realmente estava fazendo a obra naquela igreja e largou mão, parou de querer ter o controle ali, né? A gente viu na primeira carta ele pontuando coisas assim muito práticas, muito do dia a dia. E aqui nessa segunda não, aqui até porque teve outra, né, que a gente viu que se perdeu pelo visto, ou que Deus não permitiu que entrasse aqui nas escrituras, mas ela é bem mais robusta, bem mais profunda, e a gente vai ver Paulo falando assim, de um jeito que a gente precisa realmente orar, clamar pelo Espírito Santo ao nosso lado, para a gente vir a entender, né? Tirar o suprassumo ali de tudo que está sendo falado, porque por vezes para a gente também é mais fácil, é melhor que ele fale coisas do dia a dia, coisas mais práticas, mais fáceis de entendimento, mas quando ele adentra uma coisa assim nova, traz algo novo, até pra gente fica difícil. Mas a gente ora a Deus, pede pro Espírito Santo sentado ao nosso lado nesse momento, clama e pede para ele nos explicar, né, nos fazer entender, aplicar e desenvolver isso ao longo da nossa vida, dos nossos dias. É esse o objetivo desse canal. Não que a Bíblia seja linda, interessante, meu Deus, a palavra de Deus e isso e aquilo, não. A palavra de Deus tem que ser viva e eficaz nas nossas vidas. Tem que entrar, tem que lavar tudo, tem que atender ao propósito pelo qual ela foi criada, que foi de transformar vidas, transformar comunidades, enfim, transformar o mundo inteiro, né? Então é isso, vamos orar, pedir, chamar o Espírito Santo para sentar ao nosso lado e aí a gente parte para a nossa leitura. Amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje, por mais um dia em sua presença, por mais um domingo, mais uma semana que estamos aí iniciamos ela já em sua presença. Deus, em nome de Jesus, te convidamos para estar conosco, para ficar conosco, para atender aos nossos clamores, pedidos, de em primeiro lugar que a tua presença venha, de em segundo lugar que o Senhor seja o nosso alvo, a nossa maior inspiração e vontade de viver, sabe, Pai, de alcançar, de subir um nível, de amadurecer. E aí sim, Deus, depois entregamos todas as outras coisas, todas as demais coisas, todos os planos, sonhos, projetos que temos para essa semana, desafios, dificuldades, todas as coisas nós te pedimos que o Senhor envie os teus anjos à frente, cuidando, guardando as nossas vidas, os nossos filhos, nossos caminhos e tudo ao redor de nós. Em nome de Jesus, que o Senhor prepare essa semana para nós, Deus, mas que antes de mais nada nós estejamos cheios da Tua presença, estejamos com o Teu círculo de fogo ao redor de nós, sabe, com o capacete da salvação ali guardando a nossa mente, a couraça da justiça guardando o nosso coração,
o escudo da fé, a espada da verdade, o cinto da verdade, a espada da tua palavra, o cinto da verdade, os sapatos para proclamar boas novas. Nos revista, Senhor, em nome de Jesus, que possamos ir com coragem, ousadia para essa semana. Nós oramos, te pedimos, clamamos pelo teu Espírito Santo que agora vem nos ensinar a aplicar as Escrituras Sagradas. É o que oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Bora. Ai, deixa eu colocar um colar, porque eu tô com o meu colo aqui muito vazio, né? Vamos lá. Quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita no nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo, entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placa de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto mais ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem um Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem que dura para sempre. E porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver o que seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. É isso, gente. Capítulo 3, então, vai falar ali sobre meio que uma carta de recomendação que foi Moisés. Não necessariamente, né, para iniciar, ele iniciou muito antes, ele teve ali, né, aquele momento que, né, ele e Arão ali puderam trazer alguns sinais e maravilhas, mas a testificação de que aquilo vinha de Deus e não do homem, e de que Moisés de fato tinha esse encontro com Deus, era ali a glória do Senhor resplandecendo sobre o rosto dele, né? Que ele precisava cobrir com véu, porque senão aquela luz ela ia, não sei o que iria fazer, nem lembro o que a gente leu lá,
Mas enfim, as pessoas não conseguiam olhar para aquela luz, enfim. Mas era a prova, a certeza de que aquelas pessoas estiveram de fato com Deus, né? De que Moisés esteve de fato com Deus, teve esse contato, ouvia a voz dele, recebia dele, né? Cada mensagem, cada lei ali, cada palavra a ser escrita e transcrita ali para o povo. E aí Paulo tá fazendo essa comparação, tá dizendo que agora, e aí? Quem, né? Aí ele começa ali falando, e nós precisamos então apresentar a nossa carta de recomendação, né? Ou vocês precisam apresentar a nós, mostrando ali o que vocês têm feito, como é? Não. Isso agora é feito pelo contato de cada um com Deus, pela presença que nós adentramos, sabe? Por esse contato direto com Deus. Então, você, como é que se diz? A sua presença, ela já é a carta escrita. Ela já é a recomendação que qualquer um precisa. Ela já é a garantia de que você esteve com Deus, a sua vida, o seu modo de viver, né? A gente estava falando no capítulo passado um pouco sobre isso, os capítulos passados. O seu modo de viver, ele denuncia, ele declara. Onde você entra, você tem uma luz diferente, você chama algo novo. Todo mundo que entra, tipo, na loja ou aqui em casa e tal, gente, minha casa, ela é muito simples. Assim, não é simples, ela tem espaço e tal, mas a gente quase não colocou nada. Mas todo mundo que entra aqui fala, meu Deus, essa casa tem tipo uma paz, uma presença de Deus, uma isso, uma aquilo. Na loja, a mesma coisa. Nossa, gente. E tipo, a loja também, a loja tá mais ferramentada por causa que lá é o espaço de trabalho da minha mãe, então precisa ter algumas coisinhas a mais. Mas quando eu fui pra lá, eu arrumei um espaço e aí eu coloquei uma florzinha. Minha mãe antes, ela só trabalhava de um lado, do outro ficava meio que vazio. Então, aí eu coloquei uma florzinha, eu arrumei uma mesa de café, isso e aquilo. E, tipo, já fez a diferença. O ambiente, ele faz a diferença. Mas mesmo assim, todo mundo que entra lá, eles falam, cara, eu sinto uma paz, é uma diferença, é um ambiente, assim, bom, agradável, sabe, de se estar. Ou a sua presença, a sua companhia, ela tem algo diferente por mais luta que você esteja passando, por mais dificuldade, por mais dor que você esteja passando. Nossa, cara, essa pessoa é uma pessoa diferente. Eu gosto de estar ao lado dela, sabe? É bom estar ao lado dela. Tem gente, né? Como eu disse também no capítulo passado, tem gente que tem cheiro de morte, mas tem gente que tem cheiro de vida. E aí depende do que a pessoa quer, né? Porque tem gente que eu ouço um ditado que eu costumo levar um pouco pra minha vida, assim, tipo, por aqueles que se foram, né? Que é assim, as pessoas não gostam de você, as pessoas gostam da boa vida que você tem, né? Elas gostam de, tipo, estar com você por causa do que você tem, às vezes. Então, depois que eu perdi algumas coisas, algumas pessoas saíram da minha vida e eu acho que é consequência também de quem eu me tornei, de algumas coisas assim, de quem eu fui, né? A gente vai se formando por dentro e essas pessoas vão se afastando. Algumas pessoas que não combinam mais com o seu jeito de ser, elas vão se afastando naturalmente. Mas quem gosta de você, quem gosta de estar ao seu lado por conta do Espírito Santo, por conta da pessoa, por conta de algo diferente que você tem que ninguém sabe explicar, é por isso, sabe? É porque ela gosta desse perfume de vida, desse cheiro de vida, dessa, sabe? Ontem eu tava numa festinha, a menina falou muito isso. Ela virou e ela falou assim, minha amiga, a gente ora muito pelas companhias da Liv, né? A gente ora muito pelas pessoas que estão rodeando ela. Para quê? Para que sejam pessoas boas, sejam pessoas, sabe, com um bom perfume de Cristo. Ela não usou esses termos, né? Mas é isso, sabe? Então a gente precisa
Então é isso que Paulo tá falando, sabe? Sobre essa glória resplandecente, sobre esse luz o tempo todo brilhando, sobre esse coração que você derrama, sobre suas atitudes falarem antes mesmo das suas palavras, sobre a sua pessoa, sobre quem você carrega, manifestar antes mesmo que você faça uma coisa boa, uma coisa, né? Ou fale sobre Jesus. Antes mesmo disso, as pessoas vão sentir o bom aroma, o aroma suave, o bom perfume de Cristo na sua vida, sabe? E algumas pessoas vão se afastar porque esse cheiro para elas não agrada, mas outras vão se aproximar porque esse cheiro para elas, sabe? Elas querem isso de alguma forma, tipo, eu não sei porque que é bom ficar perto de você, mas é bom. É isso, gente. Meu tempo se esgotou. Eu não vou me estender porque eu acho que já deu para compreender, né? Seja um bom perfume de Cristo, tá bom? Deus abençoe e bom domingo. Tchau, tchau.